Olá, seja muito bem-vinda ao canal, eu sou a Lilian Lopes. Hoje eu vou falar sobre o livro da Terezinha Rios, Compreender e Ensinar, por uma docência da melhor qualidade. Bora comigo aí pra gente estudar Terezinha Rios. Capítulo 4, ela fala sobre um termo muito interessante que é a felicidadania. Felicidadania, eu nunca tinha ouvido falar neste termo, ela apresenta para nós, né? Um termo muito utilizado por ela, porque ela apresenta a ressignificação, né, da cidadania. Então ela junta, né, os termos, né, felicidade, né, e cidadania. Então ela contém em si a realização individual e coletiva, né, da cidadania. Então, a cidadania, na verdade, ela não tem uma essência única. Ela identifica-se, né, com a participação eficiente e criativa no contexto social. Daí ela fala sobre a democracia, que é um valor universal, porque diz respeito à criação, à manutenção da vida, né, com dignidade. Então também é um sinônimo de soberania popular, né? Ou seja, que é a participação através do voto, né? Das decisões políticas. Então para ela é necessário criar esse espaço, né? Para que as pessoas possam construir conjuntamente as regras de estabelecer os caminhos. E aí ela fala da felicidade, que é aquele modo de estar no mundo que ninguém queria perder. Então, o modo feliz de ser no mundo, ele corresponde a uma sentimentalidade inteligente, criadora e livre. O que Aristóteles diz na realidade, né, que a felicidade ela consiste em viver inteligentemente. E como a inteligência do homem é criadora, trata-se, né, em última análise, de viver criativamente, alteridade e autonomia. Então a autora fala que é no convívio, né, que se estabelece a identidade de cada pessoa na sociedade. Então a ação docente e a construção da felicidadania para a autora é construir a felicidadania na ação docente. Então para ela é reconhecer o outro. Então é importante que se considerem todos os outros com que se relaciona, né, o professor, né, nessa comunidade que ele trabalha, que é a comunidade escolar. E também construir essa felicidadania na ação docente seria tomar como referência o bem coletivo. E quais são esses princípios, né, que fariam nortear o professor? Então, primeiro, o que é ensinar? E aí, como ensinar? Para quem ensinar? Então seriam perguntas que norteariam, que caminhariam juntas com outras, como? Por que ensinar? Para quem ensinar? Então, o que se pretende? Com que finalidade, né? Isso é formar a cidadania. Então, as respostas seriam orientadas por essa pergunta. Outra coisa, então para ela construir essa felicidadania na ação docente é envolver-se na elaboração, né, no desenvolvimento de um projeto coletivo de trabalho. Também, para a autora, construir a felicidadania na ação docente é instalar na escola, na aula, uma instância de comunicação criativa. Para ela construir a felicidadania na ação docente é criar um espaço no cotidiano da relação pedagógica para a efetividade e para a alegria. Também construir a felicidadania na ação docente seria lutar pela criação e pelo aperfeiçoamento constante de condições que viabilizassem, né, o trabalho de boa qualidade. No capítulo 5, a autora fala sobre as certezas provisórias, né? Então ela fala que o trabalho docente, ele só serve para colaborar na construção dessa felicidadania. Então,
ela fala ali no capítulo que se faz aqui uma reflexão sobre a formação e a prática docente. Então, quando a autora brinca com essas palavras, se dá a entender que ela estaria diminuindo o valor do professor, que o professor só serve para isso. Mas para que a gente possa entender, né, compreender melhor essa fala dela, vamos refletir um pouquinho sobre a felicidadania. Então, vamos refletir sobre essa formação e a prática do docente. Sem o qual, gente, essa felicidadania não se constrói. Então, para isso, é necessário articular os conceitos de competência e de qualidade que visam a possibilidade de uma intervenção significativa no contexto social. Então, a melhor qualidade se revela na escolha do conteúdo que será utilizado pelo educador como base para a mediação dos conhecimentos. Então, o critério que orienta a escolha do melhor conteúdo é o que aponta para a possibilidade dos exercícios da cidadania e da inserção criativa na sociedade. Então, a melhor metodologia é a que tem como referência as características do contexto em que se vive, no desejo de criar, superar limites e ampliar possibilidades. Então, é aquele que se faz a leitura do mundo, do ser educando, né? E para ela, né, que considera os conhecimentos prévios também. Então, a autora fala que a melhor qualidade revela-se na sensibilidade do gesto docente, na orientação da sua ação, para poder trazer o prazer da alegria ao seu contexto, do seu trabalho e da relação com os alunos. Então, a alegria, né, no melhor sentido mesmo, seria resultante deste contato com o mundo e da ampliação do conhecimento sobre ele. Então, a melhor qualidade não é sinônimo de qualidade total. Na verdade, a melhor qualidade é, na opinião da autora, né, uma qualidade ausente, entre aspas, né? O ensino da melhor qualidade é aquele que cria condições para a formação de alguém que sabe ler, escrever e contar. Ler não apenas cartilhas, mas os sinais do mundo, a cultura do tempo. Então, escrever não apenas os cadernos, mas o contexto de que participa, deixando seus sinais, os seus símbolos, e contar não apenas os números, mas a sua história, espalhar sua palavra, falar de si, falar dos outros. Então, contar e cantar, né, nas expressões artísticas, nas manifestações religiosas, nas múltiplas e várias diversificadas investigações científicas, né? Então, a Terezinha Rios, ela compartilha através do seu livro essa tese, né, que ela fez de doutorado, defendida na Faculdade de Educação da USP, mesmo sendo um trabalho acadêmico. Esse trabalho, né, reflexões para fazer e tal, a gente precisa pensar, refletir e rever para questionar a nossa prática. Então, ser educador, ele requer, né, um comprometimento com amor, com a educação e com o amor ao educando. Então, a busca por essa felicidadania, ela deve ser um caminho a ser percorrido pelo educador. Então, a autora, ela deixa claro que a qualidade do trabalho na educação, ela é fundamental, mas é preciso questionar o significado que se dá à qualidade, né? Adverte a nossa autora. Então, os temas, eles foram abordados nas dimensões técnica, política e ética, com o objetivo de proporcionar uma dinâmica numa perspectiva estética, com a presença mais forte da sensibilidade. Então, Rios fez isso articulando didática e filosofia, a fim de enriquecer a filosofia didática, com essa, né, num percurso crítico. Então, a aula, ela não se limita à sala, então ela vai além das suas paredes, né? Ela alcança o envolvimento do educador com o educando, alcança a troca de saberes, onde ensinar e aprender caminham
num constante diálogo. E aí esse trabalho ele vale repetir, né? Só serve para procurar fazer a vida melhor. Então, se nós nos incomodamos com só assim colocado, podemos tirar, né? No caso, se a gente se incomodar. E teríamos esse trabalho, né? A gente pode falar, né? Serve para procurar fazer a vida melhor, sim. Mas é preciso incluí-lo de outro modo. Então, esse trabalho e todo o saber nele envolvido só serve se procurar fazer a vida da melhor qualidade. Então, se vocês gostaram, dá um like, passa para outros professores para a gente poder estudar a nossa Terezinha Rios. Grande beijo, tchau, tchau!